Ok, sejam bem-vindos à nossa nona aula do curso de Introdução à Programação com Pascal. E nesta aula nós vamos focar em arquivos, manipulação de arquivos. Bom, até aqui a gente aprendeu estruturas de controle, aprendemos variáveis, aprendemos como criar programas, como manipular dados na memória do computador. Mas até então esses dados eles se perdiam, né, quando o programa acabava. A gente não tinha nenhum mecanismo para salvar esses dados para um uso posterior. E o Pascal tem um suporte de narrativos muito poderoso para manipulação de arquivos. Esse suporte se dá com dois recursos distintos. Primeiro, a gente tem alguns tipos de dados específicos para trabalhar com arquivos e a gente tem um conjunto de funções que manipulam arquivos. E por padrão, sem precisar de nenhuma biblioteca externa, nós podemos trabalhar com arquivos de textos, arquivos binários e arquivos de registros. Bom, o arquivo mais simples, né, que a gente tem no computador é o que a gente chama de arquivo de texto. O arquivo de texto é o que você abre aqui, por exemplo, no bloco de notas. Deixa eu puxar para cá. Você abre aqui um bloco de notas, puxando para cá, começar a escrever qualquer coisa, qualquer texto aleatório. Então, tudo que você consegue digitar aqui no seu bloco de notas, você consegue digitar usando o teclado, pode ser salvo num arquivo que a gente entende que é um arquivo de texto. Então, sei lá, eu posso ter um arquivo de texto de nome, o Fabiano, a Maria, o José, o Carlos e assim por diante, né? Perceba que nesse formato aqui a gente está colocando, separando os valores por linha. Então, na primeira linha eu tenho o Fabiano, na segunda eu tenho o José, a Maria, no terceiro eu tenho o José e assim subsequentemente, tá? Então, eu poderia montar um arquivo, um programa que lesse, por exemplo, o conteúdo dessas linhas e jogasse num vetor, por exemplo, um vetor de strings. E a partir daí eu faria alguma manipulação com esses arquivos, com o conteúdo desse arquivo. O contrário também é possível. Eu posso criar um vetor na memória e depois de manipular, depois que os dados estiverem ok, eu salvo isso no arquivo para que eu possa manipular em um outro momento, ou ainda abrir esse arquivo em um outro programa e dar sequência à minha edição. Então, supondo que eu tenho um arquivo de texto, eu possuo, o Pascal me dá aqui essas ferramentas, né, essas funções, para que eu possa manipular. Então, a primeira coisa, quando eu vou criar um arquivo, manipular um arquivo de texto em Pascal, se você vem aqui no passo 2, eu preciso declarar uma variável do tipo textFile. TextFile em português, arquivo de texto. E sempre que eu usar as funções de manipulação de arquivo em uma variável do tipo textFile, ele sabe que eu estou manipulando arquivos de texto. E eu consigo realizar várias operações. Então aqui eu tenho essas funções disponíveis. No passo 1 eu tenho o assign, que ele associa uma variável a um caminho, uma variável de texto a um caminho, né? Eu digo, olha, eu tenho um arquivo chamado dados.txt e ele está no meu C2 pontos. Então, quando eu uso o assign, eu associo no programa a minha variável àquele caminho, aquele arquivo que está naquele caminho. E aí, uma vez que eu associei, né, o meu ponteiro, a minha referência para o arquivo, eu posso começar a escrever ou ler dados nesse arquivo. Então, no exemplo 2 aqui, perceba, eu tenho essa função, esse programa chamado gravar texto,
e ele tem uma variável chamada arquivo, arc, do tipo text file, e declara uma outra variável i do tipo inteiro. Primeira coisa que ele faz, ele vai, olha, assign, associe, amarre a minha variável arquivo o arquivo chamado números.txt. Como eu não passei um caminho completo, ele vai assumir, ele vai procurar um arquivo números.txt no mesmo diretório, na mesma pasta em que o programa está rodando. E a partir daqui, uma vez que essa função foi executada, eu posso começar a escrever coisas no meu arquivo. Perceba que ele chama a função rewrite. O que essa função faz? Ela abre um arquivo no modo escrita e ela permite que você sobrescreva o conteúdo que está lá. Então imagina que você tem um arquivo com 2 linhas e você quer substituir o conteúdo daquele arquivo. Você associa uma variável do tipo textfile a um nome válido de arquivo e chama a função rewrite. A partir desse momento, você pode utilizar a função que a gente já conhece, né? Write e writeLine, as mesmas funções que a gente utilizava para escrever no terminal, a gente vai usar para escrever nos arquivos, com uma única diferença. Em vez de simplesmente passar o texto, a gente passa como primeiro argumento da função qual é o arquivo que a gente quer, nesse caso, escrever. Então, olha que bacana aqui. O que esse programa faz? Ele vai lá, associa a minha variável arquivo a um arquivo chamado números.txt e chama a função rewrite. A função rewrite ela tem um comportamento muito interessante, que é, se o arquivo não existe, ela cria. Se o arquivo já existe, ela abre aquele arquivo em modo escrita e eu posso começar a escrever por cima do conteúdo que tem lá. E aí ele faz um loop normal e escreve esse texto, número, né, a string número e o número i, e na sequência fecha o arquivo. Vamos ver isso na prática, como é que funciona? Eu vou copiar esse programa aqui. Vamos lá para o nosso editor de código. Vamos criar o primeiro programa dessa aula, que vai ser o, como chamava? Gravar texto. Gravar. Escrevi tudo minúsculo. A gente mantém o nosso padrão. Gravar texto. Ponto pass. E aí eu tenho que editar, ajustar o nome do meu programa, né? Gravar texto.pass. Então aqui que eu estava falando, né? O meu programa. Eu inicio declarando uma variável do tipo textFile e o inteiro que a gente fazer o for lá na frente. Eu venho aqui e digo, olha, associa o meu arquivo, a minha variável arquivo a esse texto, um arquivo chamado número.txt. Como não existe, ele vai criar. E aí depois eu digo, olha, abre esse arquivo que eu acabei de criar em modo de escrita. Escreva para ir iniciando em 1 e variando até 10, escreva neste arquivo o texto número e seguido do número i. Vamos ver se funciona. Eu estou na pasta 09 e agora vamos compilar. Free Pascal Compiler e o arquivo chama gravartexto.pass. Maravilha! Ele criou o arquivo executável, um arquivinho binário, .o. Funcionou. Vamos executar. Veja que não tem nenhum arquivo na minha pasta. Se eu der um dir aqui, dir, não tem nenhum arquivo chamado números.txt. Eu vou executar o meu programa, gravar números, gravar texto, desculpa. E agora surgiu um arquivo número.txt aqui. Qual o conteúdo dele? O conteúdo que foi escrito pelo nosso laço. Então perceba, a gente está reaproveitando o conhecimento das aulas anteriores sobre gravar no terminal para gravar
no console para gravar no arquivo, né? E as funções de leitura também funcionam praticamente idênticas, sem modificação. Veja só, como é que eu leio um arquivo? É bem parecido. Eu venho aqui e declaro um arquivo de texto, um arquivo do tipo text file, e eu declaro uma variável linha. Qual que é a ideia? A ideia é que eu passe linha a linha do meu arquivo. Para cada linha, eu leio o conteúdo inteiro daquela linha numa variável de texto. E aí depois, com essa variável preenchida, eu consigo manipular. Mas a ideia é que o meu loop vai percorrer as linhas. Para cada linha, eu chamo a função readLine, ou seja, leia a linha e jogue numa variável específica. Olha que bacana. Mesma ideia. Declarei o meu arquivo do tipo text file. Vim aqui e associei. Olha, associe a variável arquivo o arquivo chamado número.txt. E vá lá e reset. O que esse reset faz? Esse reset, ele reinicia o arquivo, só que ele reinicia esse arquivo em modo leitura. Quando a gente fala rewrite, reset, né, a gente está falando, na verdade, sobre um cursor associado a esse ponteiro. Quando eu crio um arquivo de texto ou um arquivo binário, outro tipo de arquivo, no Pascal, imagina que ele tem uma estrutura de dados na memória do Pascal que vai dizer, olha, minha última leitura, minha última escrita foi na linha X desse arquivo. Então vem aqui, abro o arquivo para escrita, começo a escrever as linhas. E aí eu cheguei aqui no Ximenes, certo? Ele é 1, 2, 3, 4, 5. Eu li aqui e ele vai armazenar o cursor. Ele vai saber que o meu arquivo, a minha última linha foi essa aqui. Então, se eu vier aí e dizer, olha, escreva uma nova linha com o nome Chaves, o que ele vai fazer? É como se eu estivesse digitando. Ele vem aqui, cria uma nova linha, chama Chaves e deixa o cursor ali. Certo? Por quê? Porque a escrita ela é relativa ao cursor. Esse cursor que o Pascal mantém associado a um arquivo. Então, se eu disser, olha, quando eu chamo o rewrite, eu digo, olha, eu vou reescrever. O que ele faz na prática? Ele abre o arquivo, o meu cursor que estava em qualquer posição, ele vem e coloca no começo de novo. Aí eu abri o arquivo com rewrite, certo? Então ele resetou o cursor e vai começar a escrever a partir daquele ponto sobrescrevendo. Então imagina, eu chamei o meu rewrite num arquivo qualquer e aí falei, olha, escreva o nome, já tem o Carlos, José, Maria, o nome Cauana. Então ele vai reescrever e vai sobrescrever o conteúdo daquele arquivo naquela posição do cursor. Por outro lado, se eu estou escrevendo, fecho o arquivo e agora abro no modo leitura, eu digo, olha, reset. Abro o arquivo e chamo reset. Por quê? Porque ele vai pegar esse cursor e vai resetar para aqui, só que dessa vez no modo leitura. Então, são essas as diferenças básicas dessa função. Tem uma terceira função que é o append, certo? O append também vai abrir o arquivo no modo escrita, só que o append ele joga o cursor para a última linha. Então, se eu quiser só adicionar conteúdo ao meu arquivo, eu chamo a função append. Eu vou adicionar o conteúdo ao meu arquivo sem modificar, sem perder o que já estava lá. Então, maravilha. A gente vai ler aqui o nosso arquivo. Declaramos a variável textFile, declaramos uma variável do tipo string, né, para armazenar o conteúdo de uma linha específica no meu arquivo. Então, olha, associe ao meu arquivo, a minha variável chamada arc, o arquivo números.txt. E agora, reseta o cursor desse arquivo, ou seja, vai para a primeira posição e abre o arquivo em modo leitura.
E agora eu vou dizer, olha, um outro loop, né? Enquanto eu não chegar no final do arquivo, que é o que essa função aqui diz, ela basicamente ela olha para o cursor, esse EOF, né? Significa End of File, final do arquivo em português. O que essa função faz? Ela recebe um arquivo e olha a posição do cursor. Se o cursor estiver no final do arquivo, ela retorna verdadeiro. Senão, ela retorna falso. Então, como eu chamei a função reset, o meu arquivo, ó, simulando aqui, chamei a função reset, o meu arquivo veio aqui para cima. Aí eu vou começar um loop dizendo, olha, enquanto eu não estiver no final do arquivo, faça o seguinte: leia a linha do meu arquivo chamado arc e jogue na variável linha, que é do tipo string. Então ele vai vir aqui, pumba, copiou a Kawana para a variável linha. E aí, no meu caso, no meu programa, eu estou lendo e já estou escrevendo, né? Ele vai escrever, olha, linha lida, e aí vai mostrar o conteúdo da linha. Legal? E aí, ele foi para o próximo, certo? Como eu não estou no end of file, foi para a próxima iteração do meu loop. Ele disse, olha, eu estou no final do arquivo? Não, meu cursor está aqui. Então vai lá e lê o conteúdo daquela variável. Ele leu e joga o cursor na próxima linha. Processa o que está no meu loop e aí vem de novo, repete. Olha, eu estou no final do arquivo? Ainda não. E ele vai fazendo isso até que uma hora ele vai chegar aqui. E aí essa função vai dizer, eu estou no final do arquivo? Se ele estiver aqui, ela retorna verdadeiro. A gente sai do laço e só me resta fechar o arquivo. E para fechar o arquivo, eu tenho a função close. E é basicamente isso. Olha que legal. Sempre que eu for trabalhar com arquivos, eu preciso abrir o arquivo em algum modo, seja modo de leitura, seja modo de escrita, trabalhar esse arquivo e fechar o arquivo. É simples assim. E a gente usa basicamente as mesmas funções que a gente já conhece, com adição de algumas novas: assign, rewrite, append, reset e close. Vamos ver esse programa funcionando? Vou copiar aqui da minha colinha e vou criar um outro programa aqui chamado ler texto. Ler texto ponto pass. Ajustar o programa, né? Ficar igual ao nome do arquivo, ler texto. E aí ele quer um arquivo chamado números.txt. Se o arquivo não existir, o programa dá erro, tá? Mas ele já existe, que a gente criou. Então, esse é o conteúdo do arquivo números.txt. Legal. Então, associei a minha variável ao arquivo, abri no modo leitura e resetei o cursor, vou percorrer linha a linha, lendo o conteúdo daquela linha na minha variável linha e escrevendo o prefixo linha lida seguido do conteúdo da linha. Terminou, eu fecho o arquivo e acabo o programa. Lindo! Vamos ver. Vamos compilar, passando o arquivo ler texto, compilou sem erros, ele criou o meu programa ler texto aqui. Se eu vier no meu console e dar um dir, o meu programa está lá. Então eu já posso executar. Ler texto. Olha aí que legal. Ó, aquilo que a gente sempre fala, né? Caracteres especiais tem que estar no byte order mark. O arquivo tem que estar salvo com byte order mark. Maravilha. Então a gente já sabe ler e escrever textos. Mas existe mais ler e escrever arquivos de texto. Mas existe outros tipos de arquivo, que são os arquivos binários. O que são os arquivos binários? Bom, os arquivos binários são arquivos contendo zeros e uns. Um arquivo executável. Você clica no seu computador,
para abrir o Word, para abrir o navegador. Eles são programas executáveis. O programa executável é um tipo de arquivo binário. Tá? Uma imagem JPEG, PNG, ali tem um monte de números lá dentro, salvos de forma binária. Basicamente, todo arquivo do seu computador, que não for um arquivo de texto, né, você sabe a priori que o conteúdo lá é um arquivo de texto, é um arquivo binário. E você pode organizar esses arquivos de maneiras diferentes para propósitos diferentes. Né? O interessante é que no Pascal eu posso ter um arquivo binário de qualquer tipo de dados que a linguagem me dá. Então eu tenho um número inteiro, por exemplo, eu posso salvar um arquivão gigante com 1 milhão de números inteiros e eu posso armazenar isso de forma binária. É uma maneira muito mais eficiente de armazenar do que os arquivos de texto. Os arquivos ficam menores e são mais rápidos de ler e escrever. Então aqui eu tenho um programa que basicamente escreve 5 números inteiros em um arquivo binário. A única diferença é que, em vez de declarar o arquivo como text file, eu vim aqui e disse, olha, esse meu arquivo é um file of integer, ele é um arquivo de números inteiros. Eu poderia dizer, é um file of reais, por exemplo, um file of real, file of double, file of boolean. Qualquer tipo de dados que eu tenho disponível na linguagem Pascal, eu posso salvar, criar um arquivo binário para armazenar e para eu recuperar aquele conteúdo. Então aqui a gente tem o arquivo sendo gerado e aqui a gente tem o arquivo binário do tipo arquivo file of integer sendo lido, tá? Na mesma lógica que a gente utilizou, na mesma estrutura, na mesma organização que a gente utilizou para os arquivos de texto. Só que tem uma coisa interessante. Além de, eu falei que eu posso armazenar de maneira binária em arquivos qualquer tipo de dados que o Pascal me oferece. Só que eu também posso salvar os tipos que eu crio. Lembra quando a gente criou os records, os registros? Eles não têm esse nome por acaso. Você pode pegar e criar arquivos de registros do seu tipo de dados. Então eu tenho um cliente, como ele mostra aqui para mim, olha, eu tenho um tipo de cliente que é um registro, é um record. E o cliente tem um CPF, tem um nome e tem um telefone. E aqui eu tenho um tipo de dados novo na linguagem. Já que eu tenho um tipo de dados, eu posso criar um arquivo daquele tipo. Então, é exatamente isso que essa linha está fazendo. Eu tenho uma variável chamada arcclientes e o tipo dela é um arquivo de clientes. O que eu posso fazer com isso? Eu posso criar um banco de dados, um arquivo binário estruturado e otimizado para salvar e recuperar o meu tipo de cliente que eu criei aqui. Isso aqui consegue ler e escrever grandes quantidades de dados de maneira muito rápida, muito rápida. É uma das formas mais rápidas que a gente tem de manipular arquivos binários. E o Pascal nos dá isso aqui de maneira totalmente estruturada. Eu trato a leitura e a escrita dos meus arquivos de maneira tipada. Eu não manipulo o arquivo como bits e bytes, como eles são de fato. Não, eu tenho uma visão mais de alto nível, mais sofisticada. Eu trato o conteúdo do meu arquivo como grupos do meu cliente, grupos do seu registro que você criou. E aqui a gente tem um exemplo de como fazer isso. Olha só que legal. Eu tenho um tipo chamado tcliente. Eu tenho aqui um arquivo que é uma variável arc, que é um arquivo de clientes, e eu tenho uma variável cliente. Então, eu vou criar
o meu clientes, o meu arquivo de dados, né? Vou até copiar isso aqui. Vamos executar para a gente ver. É mais legal vendo ao vivo. Eu tenho aqui gravar clientes, criar um programa novo, gravar clientes.pass. Gravar clientes.pass. Separar um pouco as coisas aqui para ficar mais claro. Então, meu programa, eu defini o meu tipo de cliente, o meu registro cliente. O cliente vai ter um CPF e o meu CPF vai ter 11 dígitos. O cliente vai ter um nome e esse nome pode ter até 50 caracteres. Ele tem um telefone e esse telefone pode ter até 15 dígitos. Agora eu vim aqui, declarei uma variável arquivo do tipo file of the client, um arquivo de clientes, e uma variável cliente para eu manipular ali embaixo. Então, vim aqui e disse, olha, associe a minha variável arc o arquivo clientes.dat. A extensão do arquivo ela é 100% arbitrária, você pode criar suas extensões. É comum arquivos de dados binários a gente chamar de .dat, tá? Por isso a gente usou essa convenção aqui, mas você pode chamar do que quiser. Pode ser .bin, qualquer coisa. Então, associei a minha variável ao arquivo e abri o arquivo para escrita, né? Ele vai resetar o cursor, vai criar o arquivo se ele não existir. Se ele existir, ele abre em modo de escrita. De maneira que eu vou sobrescrever o conteúdo que está lá. Eu vim aqui, olha, preenchi a estrutura do meu cliente com o CPF, o nome, o telefone e salvei. Eu disse, olha, escreva no arquivo o conteúdo do meu cliente. E aí vim aqui, modifiquei o conteúdo, né, da minha variável. Eu estou cadastrando agora um outro cliente. E aí, preenchi o meu cliente e vim aqui de novo e disse, olha, escreva neste arquivo um outro cliente. Percebe que os dados são outros agora. Então, no meu arquivo, ele vai ter dois clientes serializados, como a gente chama, né? Serializado é representado em binário, né? Transformado em uma outra visualização, em uma outra representação. E no final ele fecha o arquivo. Então, depois que esse programa executar, eu vou ter na minha pasta um arquivo chamado clientes.dat. E ele vai ter esses dados armazenados de forma binária. Vamos ver aqui. Vamos compilar o arquivo gravar clientes. Compilou, está aqui, gravar clientes. Vamos executar. Opa, ele criou um arquivo aqui. E aí, quando eu clico para ver o arquivo, ele diz, opa, eu não conheço esse cara aqui. Abre de qualquer jeito. Se eu abrir, ele não consegue exibir para mim. Por quê? Porque ele está armazenado num formato binário. E os editores de texto, eles são feitos para representar e manipular arquivos salvos no formato texto, né? Eu até tenho alguma coisa aqui, ó, mas é uma tentativa de ler o que está lá. Ele não sabe ler isso aqui porque é um arquivo binário. Eu posso abrir um editor hexadecimal. Vamos ver aqui. Deixa eu vir aqui no Google. Tá. Editor online. Então, se eu puxar esse meu arquivo para cá, clientes.dat, jogar para aqui, ele conseguiu ler. E agora a gente consegue ver. Deixa eu ver. Não, vamos
abrir arquivo. Ele não conseguiu ler, tá? Ele leu só, quando eu arrastei para cá, ele leu só o caminho do meu arquivo. Não é o que eu quero. Eu quero que você lê, quero que ele abra o conteúdo. Então, vamos abrir aqui. Ele está em dev Pascal. Qual é o meu caminho aqui? Dev Pascal curso aula nova. Pascal. Deixa eu copiar aqui. Dev PD Pascal curso. Ok. Dev PD Pascal curso aula 9. E agora eu tenho meu clientes.dat. Perfeito, perfeito. Agora sim a gente tem aqui o conteúdo do arquivo. Esse monte de números aqui é a representação hexadecimal, né, do meu arquivo binário. Esse é o conteúdo, tá? É isso que o computador entende. Então, você vê que eu tenho aqui o meu CPF, eu tenho o João da Silva, eu tenho o Mário Oliveira, e isso está salvo numa certa estrutura, tá? Para a gente entender essa estrutura, vamos voltar aqui no programa que gerou isso aqui. Eu disse, olha, eu tenho um cliente e ele tem essas três propriedades. Ele tem um CPF, tem um nome e telefone. Eu disse que ele tem 11 dígitos para o CPF, 50 caracteres para o texto e mais 15 caracteres para o telefone. E é justamente isso que ele fez aqui. Ele veio aqui e colocou lado a lado, serializado, em série, esse conteúdo de forma binária. Quando terminou, ele começou o próximo. Eu tenho aqui 1 milhão de registros dessa forma. Ele vai gravar serializado, sequencialmente, de maneira binária, nesse meu arquivo de dados. Maravilha! Então, para ler é justamente o oposto, né? Para ler é exatamente a mesma coisa. Eu tenho aqui a mesma estrutura, certo? Idêntica. A estrutura que eu usei para criar, eu tenho que ter aqui para ler. Senão eu vou ler o arquivo errado, vou corromper o arquivo. Eu tenho a mesma estrutura, o mesmo cliente, com as mesmas propriedades, as propriedades possuem o mesmo tamanho. Agora é fácil. Eu venho aqui, declaro meu arquivo de clientes, associei à minha variável arc o arquivo clientes.dat e chamei a função reset, que vai fazer o quê? Vai resetar o cursor daquele arquivo para a primeira posição e abrir como leitura. E agora, enquanto eu não atingir o final do arquivo, ele vai ler. Lembra que no arquivo de texto a gente lia linha a linha? Quando o arquivo é um arquivo de registros, ele vai ler registro a registro de uma vez. Então ele vai vir aqui, ó, leia lá do meu arquivo o primeiro cliente. E aí ele vai conseguir, já que está no meu registro, eu só imprimo, né, ele na tela. E aí veio para a próxima. Chegou no final do arquivo? Não, eu tenho dois. Então ele vai ler de novo o próximo registro, o próximo cliente. Assim até que ele chegue no final do arquivo e depois fecha o arquivo. Então a gente conseguiu criar um arquivo binário e a gente vai ler esse arquivo. Vamos lá. Criar no meu programa ler clientes.pass. Ler clientes.pass. Eu vou compilar. Tem algum errinho aqui? Claro que tem. Ler clientes. Estou tentando compilar um arquivo que não é. Eu escrevi o arquivo errado. Não é ler clientes. Ler clientes.pass. Compilou.
E agora vamos chamar o programa ler clientes. Tá aí. Ele leu os dois clientes que estavam no meu arquivo binário. Legal, né? Bom, e se o meu arquivo não existir? Eu vou mudar aqui, ó. Eu vou dizer, vou colocar um tracinho na frente, só para mudar o nome do arquivo. O arquivo não vai existir mais. O que vai acontecer? Deu erro. Por que tá erro? Porque eu estou associando, eu estou tentando ler um arquivo que não existe. E aí daí para frente as minhas funções se perdem, dá um erro de execução, um erro de runtime. Então é muito importante se atentar a esses detalhes aí. Se eu voltar o meu arquivo aqui, clientes.dat, e executar o meu programa, aí. Então perceba que com isso a gente consegue criar o nosso próprio banco de dados. Não é? Eu já sei ler registros, eu já sei criar arquivos binários, colocar registros dentro desse arquivo e eu consigo ler esses registros. Então eu consigo, começar a pensar aí em programas mais úteis, manter um cadastro de cliente, manter um cadastro de aluno, manter um cadastro de funcionário, manter um registro de pagamentos, qualquer coisa que você automatize com um programa de computador, você precisa persistir esses dados. E arquivos binários, arquivos de registro são perfeitos para isso. Bom, agora eu preciso ser capaz de localizar arquivos localizar registros dentro desse meu arquivo. Nesse meu arquivo de exemplo aqui que a gente criou, só tinha 2 registros. Então, tudo bem, eu posso percorrer os 2 registros e procurar pelo nome do fulano de tal, por exemplo. Estou procurando para um cliente com um cliente José, né, um cliente com CPF específico. Eu posso percorrer se o arquivo é pequeno, item a item, buscando esse registro. Mas existem outras maneiras. Né? Aqui eu tenho o mesmo cliente e agora eu tenho um programa que vai buscar um cliente específico dentro de um arquivo binário de registros de cliente. Então, veja, ele abre o mesmo arquivo, ele reseta o arquivo, ele abre o arquivo, reseta o cursor e abre o arquivo no modo escrita, e ele vai pedir para mim um CPF para buscar. Ele lê o CPF na variável e aqui vai dizer, olha, o CPF foi encontrado? Não. Então, enquanto eu não estiver no final do arquivo, eu vou ler aquele registro para a variável cliente e verifico, olha, o meu CPF, o CPF daquele registro do cliente é o CPF que eu estou buscando? Se for, então eu escrevo aqui e digo, olha, a variável eu encontrei, quebro o meu laço e quando eu chegar aqui de novo, eu quebro o meu laço, né? Quebro o meu loop, saio do loop aqui, né? O break ele quebra o loop e no final ele vai, olha, chegou aqui, só tem 2 opções, ou eu encontrei o arquivo ou não encontrei, eu encontrei o cliente no arquivo ou não encontrei. E quem está me dizendo isso é a variável encontrado. Se eu não encontrei, escrevo, olha, cliente não encontrado. Se eu já encontrei, ele já escreveu ali, né? Nesse passo. Então eu implementei uma busca sequencial num arquivo binário de registros de cliente. A gente pode executar esse programa aqui só para comprovar que essa loucura aqui funciona. Buscar cliente, criar um programa novo, buscar cliente.pass. Então tá aqui, deixa eu tirar esse terminal que eu estou mutuando e organizar um pouco melhor isso aqui. Pois é, ele vai abrir o arquivo, vai pedir um CPF
e aí eu leio o CPF nessa variável buscado, e aí ele vai iterar registro a registro, e a cada registro ele vai fazer essa comparação. O registro o CPF do registro atual que eu li do cliente é o buscado? Se for, imprime, sai fora. Se não, terminou, chegou no final do arquivo, não encontrou nada, disse que não encontrou e fecha o arquivo. Vamos lá. Vamos compilar o programa buscar. Deixa eu salvar aqui. Buscar clientes. Compilou. Bom, primeiro eu vou exibir o conteúdo do arquivo. A gente já tem um programa para isso. É o programa ler clientes. Então, ele falou, olha, esse é o conteúdo do arquivo clientes.dat, tá? A propósito, se você está usando o VS Code, você pode vir aqui pesquisar X e instalar essa extensão. Então você vai ter um editor hexadecimal dentro do Visual Studio do VS Code. Isso vai permitir que você abra os arquivos binários aqui dentro. Não precisa de um editor externo, como eu fiz lá no site. Se eu clicar aqui, clientes.dat, ele vai dizer que não sabe, né, ler esse arquivo. Clica em Open Anyway e fala para abrir com o editor hexadecimal. E ele vai abrir o conteúdo. Né? Aqui uma representação binária e aqui está uma representação textual do nosso conteúdo. Então a gente consegue enxergar o conteúdo do nosso arquivo binário. Não dá para enxergar 100%, mas dá para inspecionar e saber do que a gente está lidando. Então, tá aqui, ó. Ele falou que tem esses dois registros e tem mesmo. Agora eu vou buscar pesquisar dentro desse arquivo binário e a gente tem o programa que faz isso. Ler clientes. Desculpa, buscar clientes, não é? É isso. Ler número, ler texto, ler clientes, gravar texto, gravar clientes. Buscar clientes, isso mesmo. Buscar clientes. Digite o CPF é buscar. Vou pesquisar aqui, sei lá, o primeiro. Não que não existe, vai, 000. Opa, ele não encontrou. Tem um texto a mais, um textinho de debug aqui. Buscar clientes. Não precisa disso aqui. Vou compilar, Free Pascal. Buscar clientes. Tem um erro de sintaxe. Buscar clientes.pass. A gente não precisa desses textos aqui. Só vai poluir um pouco mais a nossa tela. Vamos lá. Compilou. Vamos buscar os clientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cliente não encontrado. Buscar pelo cliente. Vamos exibir primeiro o conteúdo. A gente tem aqui, ó. Esse é o meu banco de dados, certo? Aqui a gente tem buscar cliente. Eu vou buscar pelo cliente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Opa, faltou 1 no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Cliente encontrado, João da Silva. Então, tá aqui o João da Silva com o código 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Maravilha! Então, a gente consegue realizar buscas aqui dentro. E aí, na hora de fazer a sua busca, você pode usar o critério que quiser. A gente usou o CPF aqui, mas você pode usar
qualquer coisa. Vamos dizer que você queira pesquisar pelo nome, pela data de nascimento, qualquer atributo que você tenha nos seus dados, você consegue montar um programa para realizar essa busca. Bom, então a gente já tem repertório para resolver alguns exercícios. Tá? A gente tem aqui na aula, no texto da aula, uma lista de 10 exercícios e o 11º é um desafio. Para você resolver esse aqui, é preciso utilizar basicamente tudo que a gente viu até esse momento. Então, a gente tem aí, passamos um pouco mais de meia hora, acho que dá tempo sim. Vamos resolver esse exercício número 11, esse desafio. O que ele diz? Olha, leia um arquivo de texto, desculpa, leia um arquivo de texto contendo um CPF em cada linha e exiba no console o número do CPF e o estado em que ele pode ter sido emitido. Para saber qual estado que o CPF foi emitido, utilize a tabela abaixo, onde consta o código correspondente ao novo dígito. Deixa eu corrigir isso aqui. Para saber qual estado do CPF emitido, utilize a tabela abaixo, onde a coluna código corresponde ao 9º dígito do CPF emitido. Aqui tá certo. Então, o que isso quer dizer? No CPF, o CPF é um dado estruturado. Não é só um número, não é só um monte de número aleatório. E na estrutura do CPF, o 9º dígito diz em qual estado da federação aquele número foi emitido. Então, a tabela aqui embaixo diz exatamente isso. Olha, se o 9º dígito do teu CPF for 0, quer dizer que ele foi emitido no Rio Grande do Sul. Se o 9º dígito do teu CPF for 1, ele pode ter sido emitido em Brasília, no Distrito Federal, em Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins. Se for número 2, ele pode ter sido emitido em um desses estados aqui. E aí vai. E essa tabela descreve isso. Tá? Então, o que ele quer? Ele quer que você leia um arquivo de texto contendo um CPF em cada linha. E para cada um desses CPF, você diga em qual estado ou quais os estados ele pode ter sido gerado. Bom, tem duas coisas aqui. Né? Primeiro, a gente precisa desse arquivo. Como é que a gente vai gerar esse arquivo? Bom, você poderia criar um programa para gerar esses números aleatórios, mas o CPF, como eu te falei, tem uma certa estrutura. Então, a gente vai usar uma ferramenta que está online, está gratuita, né? É um site que a gente desenvolveu aqui na empresa para nos ajudar nos nossos próprios testes. Então, você vem aqui e vai pesquisar fasttools.dev. Ele vai abrir esse site, né? E você vai vir aqui, ó, gerar CPF. Deixa eu mostrar aqui. Você vai vir aqui, fast de rápido e tools de ferramentas.dev. Ele vai abrir esse site e você vai escolher, pode vir aqui em cima, gerador de CPF, ou pode vir aqui no primeiro card, geradores de dados. O que esse cara faz? Bom, basicamente ele gera CPFs que são matematicamente válidos, tá? Muito embora não pertença a uma pessoa específica. Esses testes são gerados para fim, esses dados são gerados para fim de teste, né? Como o caso que a gente tem aqui. É muito comum usar geradores de dados quando você está desenvolvendo sistemas, porque você quer trabalhar com dados que sejam o mais próximo possível dos dados reais. E o CPF ilustra bem isso aqui. Né? Se eu clicar em gerar, ele vai me gerar um CPF qualquer aqui. Não pertence a ninguém, mas ele é matematicamente válido. Então, se eu copiar
isso aqui e vier aqui, ó, em validar CPF, eu vou colar o meu CPF e validar. Ele falou, opa, esse CPF aqui pertence ao estado de São Paulo. Como é que ele soube disso? Ele veio aqui e disse, olha, o nono dígito do CPF é o dígito 8. E ele sabe, ele tem uma tabela igual àquela do nosso exercício. Então, se eu venho aqui, ó, dígito 8, todo CPF emitido em São Paulo, o nono dígito tem 8. E aí, você pode gerar CPFs de um estado específico. Se eu gerar em São Paulo aqui, todo CPF que eu gerar, o nono dígito aqui vai ser 8. Ou você pode não selecionar nada, limpar a seleção aqui, e ele vai sempre gerar independente da escolha do estado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai gerar aqui 10 mil CPFs. Um arquivo de 10 mil CPFs. Se eu clicar em gerar aqui, ele vai gerar 10 mil CPFs aleatórios aqui. E eu posso escolher o formato. Posso formar em CSV, né? Posso formatar esses dados em CSV, que o Excel entende, né? Eu posso formatar em JSON, trabalhar numa página web, por exemplo, ou eu posso salvar um CPF, um arquivo, um CPF por linha. E é isso aqui que eu quero. Então, eu selecionei 10 mil. Você pode selecionar, alterar o número de CPFs a gerar aqui na aba. Vamos gerar o máximo que a ferramenta permite, por vez, que um arquivo de 10 mil. E vou clicar aqui, ó, TXT, um CPF por linha, e vou fazer o download. Ele gerou e me fez o download aqui. Se eu abrir, está aqui o meu arquivo com 10 mil CPFs aleatórios. Vou ver aqui, 10 mil linhas. É exatamente o que a gente precisa. 10 mil é exagero? Talvez seja um exagero para o nosso exercício, mas isso aqui vai ser para mostrar que ele consegue manipular, Pascal consegue manipular arquivos com muitos dados sem grande dificuldade. Então eu vou arrastar. Opa, já gerei meu arquivo, eu vou arrastar ele aqui para a pasta do meu programa e vou chamar só de cpfs.txt. A propósito, o link, eu vou deixar o link para essa ferramenta, eu vou deixar tanto na descrição do vídeo quanto aqui. Beleza? Site para gerar o arquivo de CPF. fasttools.dev/cpf. Tem várias ferramentas bacanas aqui, depois vocês exploram com calma, além do vídeo, depois do vídeo. Vamos lá. Já temos um arquivo, um CPF por linha. Então vamos criar o nosso programa, que nós vamos chamar de análise de CPF. Pode ser? Pode ser. É isso aí, eu vou chamar de análise CPFs.pass. É o nosso programa, análise CPFs.pass. Tem um begin e um end. Bom, eu já tenho um arquivo, agora a gente precisa ler. A gente já sabe como ler um arquivo, né? Deixa eu fechar aqui. Fechar esses outros arquivos que não interessam pra gente. CPF eu vou deixar. Isso aí, fica mais limpo, né? Bom, eu preciso ler esse arquivo. Então, eu vou ter aqui uma função, uma variável, né? Que eu vou chamar de arquivo. E ele vai ser um text file. Beleza? Eu vou chamar de
CPF é a minha variável, tá? Podia ser linha, né? Porque eu vou ler um arquivo, uma linha por vez. Vamos chamar de linha, para ficar mais claro. Que é uma string. E agora eu vou dizer, olha, assign, associe a minha variável arquivo, o arquivo cpfs.txt, certo? E vamos chamar o reset do ponteiro desse arquivo, para ele posicionar o ponteiro no início e abrir o arquivo como no modo leitura. Beleza. Para não esquecer, no final eu preciso fechar o meu arquivo aberto, senão corro o risco de corromper o arquivo. Maravilha. Agora, o que a gente vai falar? Enquanto eu percorrer linha a linha o meu arquivo. Enquanto eu não chegar no final, enquanto eu não estiver no end of file, no final do arquivo, faço o seguinte. Então, o reset posiciona o ponteiro no início do arquivo. Enquanto eu não chegar no final do arquivo, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que você leia uma linha do arquivo na minha variável linha. Fantástico. E aí, isso vai me dar um CPF nesse formato aqui. A gente pode, para simplificar as coisas, gerar esse mesmo arquivo aqui sem os pontos, certo? Porque ele tem essa formatação. Para simplificar, eu quero esse arquivo sem a formatação. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Aqui no festtools.dev eu vou dizer, olha, não inclua a formatação. Se eu gerar aqui, ele vai gerar só os números. Ainda são CPFs válidos, mas sem a formatação. Então, eu vou salvar, vou gerar aqui, de novo, e salvar. E aí, eu vou chamar de cpfs.txt e vou puxar aqui para minha pastinha de trabalho. Beleza. Fica mais fácil porque eu já sei que a priori, que cada linha vai ter exatamente os números sem a formatação. Então, se eu vier aqui no caractere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele vai me dar o dígito. Então, é isso que me interessa. Eu vim aqui e disse, olha, eu já tenho o conteúdo da linha na minha variável linha. Eu vou chamar de CPF, vai. Fica mais... A gente já sabe que é um por linha e na linha vai ter o CPF. Então, eu vou dizer, olha, se o meu CPF na posição 9 foi igual a 1, ao caractere 1, 8, né? Então, escreva o CPF tal, né? Foi emitido em São Paulo. São Paulo. São Paulo. Vamos salvar como TF8 com bom. Byte order mark. Isso aqui já me deve dar alguma coisa, né? Se tiver tudo certo, ele vai emitir alguns textos, né, dizendo que o CPF-X é de São Paulo. Vamos compilar. Lefre Pascal. Análise CPFs.pas. Tem um erro. O último end termina com
ponto e não ponto e vírgula. Beleza? Vamos executar. Análise CPF-XZ. Então, ele encontrou aqui vários CPFs emitidos em São Paulo. Se você reparar, todos eles terminam com o caractere 8. Vamos contar quantos tem? Então, fica mais interessante essa saída. Vou dizer aqui, ó, SP, vai ser um inteiro. E agora eu vou acumular. Antes de abrir, depois de abrir o arquivo, mas antes de começar a ler, eu vou dizer, olha, SP é igual a 0. O CPF, o número de CPFs de São Paulo nesse arquivo é igual a 0. E aqui, quando eu encontrar um arquivo de CPF de São Paulo, eu incremento a variável, quer dizer, a variável SP recebe o conteúdo dela mais 1. Fechei o arquivo e no final eu vou dizer, olha, quero dar as estatísticas. Write ln foram encontrados N, né, CPFs de São Paulo no arquivo. Legal. Vamos compilar de novo e executar. Foram encontrados 1035 CPFs de São Paulo no arquivo. Cara, olha que legal. Ele abriu o arquivo com 10.000 CPFs, percorreu todos, analisou um a um para saber de qual estado ele foi emitido, né, ou ele foi possivelmente emitido, e contabilizou esse número e nos deu esse dado aqui no final. É muito rápido, é muito rápido. Inclusive, se eu ocultar essa linha aqui, né, se eu não ficar imprimindo CPF a CPF que eu encontrei, você vai ver que é instantâneo. Leva mais tempo para ele escrever isso aqui no terminal do que ele fazer a análise do arquivo. Vamos ver? Ó, eu vou compilar e vou executar de novo. É instantâneo. Ele fez análise em 10.000 em um arquivo com 10.000 registros. É muito rápido. Então a gente pode, sabendo disso, começar a modificar o nosso arquivo para o que pede a questão. E a questão pede para a gente analisar não só o São Paulo. Ela pede que a gente analise todos. Tá? Então, se eu vier aqui na tabela, que está aqui, vamos trazer essa tabela aqui para o nosso código e a gente vai começar a pensar como é que a gente vai estruturar o nosso programa. Coloque para isso. Olha, eu tenho o estado, eu tenho o nome, eu tenho o código, tá? Mas eu não posso mapear um para um, porque eu não posso usar um tipo enumerado aqui, porque não é um para um, não é? No caso, ó, o 0 sempre vai ser Rio Grande do Sul, mas o distrito e do 1, o 1 serve o Distrito Federal, Goiânia, Mato Grosso, Tocantins. Não dá para mapear isso aí um para um. Então a gente vai fazer o seguinte: não dá para usar um tipo enumerado, mas a gente pode usar um case, certo? Baseado nessa tabela. Então vou dizer aqui, olha, em vez de fazer um if, vamos fazer um case, certo? E um case sobre qual valor? Sobre o nono dígito do CPF. E agora a gente vai dizer, olha, caso seja 0, a gente já sabe, segundo a nossa tabela,
que o 0 sempre vai ser Rio Grande do Sul, certo? Então, vamos lá. Caso seja 0, a gente escreve o CPF tal foi emitido no Rio Grande do Sul. Maravilha. Eu posso até ter um contador para cada estado, né? Para cada estado. Mas vamos fazer primeiro o que a questão pede. Nem precisa de um begin porque é só uma linha. O CPF foi emitido para o Rio Grande do Sul. Quando o nono CPF, o nono dígito do CPF for 1, perceba que quando estou trabalhando como texto, eu estou me referindo ao caractere como texto. Poderia converter isso direto para inteiro, mas a gente sabe que o arquivo é válido, né? Não precisaria. Agora aqui no 1 a gente tem um problema. O 1 pode ser todos esses. Então o que eu vou fazer? Vamos escrever assim. Write ln o CPF, né? O CPF X pode ter sido emitido em um destes estados. Aí vou colocar com 2 pontos. E para não ficar muito longo, vamos colocar só essa lista aqui. Pode ter sido no Distrito Federal, pode ter sido emitido em Goiânia, em Goiás, né? Pode ter sido emitido no Mato Grosso, Distrito Federal, Goiânia, Mato Grosso do Sul e por fim Tocantins. Agora a mesma coisa por 2. Você vê que utilizando as estruturas que a gente aprendeu, dá para ir simplificando o problema. O 2 pode ter sido emitido no Acre, Amapá, no Amazonas, no Pará, em Rondônia, em Roraima, e é isso, né? Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Resolvemos o segundo caso. Vamos para o terceiro caso. Quarto caso, na verdade, né? Quando o dígito for 3. 3 está mais fácil. Ele pode ter sido emitido no Ceará, no Maranhão ou no Piauí. O 4, se o dígito for 4, ele significa que ele pode ter sido emitido em Alagoas, na Paraíba, no Pernambuco ou no Rio Grande do Norte, correto? Alagoa, Pernambuco, não, Alagoa, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Maravilha. Se for 5, significa que ele pode ter sido emitido na Bahia ou em Sergipe. Lindo. E se for 6, 6, eu tenho certeza que ele foi emitido em Minas Gerais. Foi emitido em Minas Gerais. Se for 7, ele pode ter sido
copiar o texto daqui, né? Ficar igualzinho. Se for 7, ele pode ter sido emitido no RJ ou no Espírito Santo. Se for 8, como só tem o caso, a gente sabe com certeza que ele é de São Paulo. E se for 9, ele pode ter sido emitido no Paraná ou em Santa Catarina. Isso aqui a gente não precisa, que estava brincando de contar os CPFs. E está feito o nosso programa. Tá? Isso aqui é o que a questão pede. Ele lê um arquivo do CPF e um a um ele faz essa análise de qual é o estado aonde possivelmente aquele CPF foi emitido. Tá? Vamos rodar aqui. Ele vai exibir, vai fazer essa análise 10.000 vezes. Compilamos. Teve um erro? Teve um erro. Ele está dizendo, olha, tem um case duplicado, claro, porque eu copiei e não alterei aqui. Esse é o 9. Aqui ele está dizendo, olha, não é um erro, é um aviso. Está dizendo, olha, você declarou a variável SP, mas não usou. Tá bom, vamos tirar por enquanto. Só para nossa compilação ficar livre de avisos, de warnings. Compilou, bonitinho, e agora a gente vai rodar a análise. Tá aí, 10.000 vezes. Pô, Fabiano, você tá de brincadeira com a minha cara? Não foi 10.000 vezes. Tá bom, vamos contar. Vamos contar. Vou colocar um arquivo I inteiro. Ele vai começar em 0 e vai começar em 1, né? Porque vai ser o primeiro aqui. E eu vou dizer, olha, eu vou imprimir aqui o I com 6 dígitos e vou colocar um espacinho aqui, tá? Só pra gente conseguir enxergar direito. Então vou imprimir o contador, né? A linha 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer o seguinte, eu quero dizer assim, ó, o enésimo, né? Vou até chamar de N. Em vez de vou chamar de N. N começa em 1 e eu vou dizer, olha, o enésimo CPF, e aí entre parênteses eu vou dizer qual é o CPF, foi emitido no Rio Grande do Sul. Então, vamos copiar isso aqui para todos os casos. Isso aqui serve para esse cara, que ele só tem uma possibilidade, serve para esse cara que só tem uma possibilidade. Agora, vamos dizer aqui, para os outros casos, né? O enésimo CPF X pode ter sido emitido nesses estados. Então, vou copiar esse comecinho aqui para todo mundo. O enésimo CPF com um espacinho a mais, né? Opa, fiz bobagem. Foi emitido no Rio Grande do Sul. Esse cara pode ter sido emitido num desse.
tá. Toma muito cuidado com essas edições, que às vezes a gente quebra a lógica ali. A gente faz uma correção e introduz um bug, né? Quando for 8, aí o Rio Grande do Sul ficou duplicado aqui. Vamos pegar a nossa tabela original, trazer de volta para cá, para a gente conferir. Copiar, colar. Então, quando for 0, é Rio Grande do Sul. Quando for 1, é um desses aqui. 2, 3, 4. A gente tem o 8, que é um caso só, que é em São Paulo. Foi emitido em São Paulo. O 1 e o 2 pode ser tá certo. O 3 também tá certo. O 4 tá certo. O 5 tá certo. O 6 é de Minas Gerais. Então, o 6 é de o 7, tá certo? O 8 é de São Paulo e o restante tá certo. Beleza, vamos ver aqui. Compilou. Vamos ver a saída. Aí, o CPF. Tá. Ele colocou todos os primeiros. Faltou aqui, ó. O símbolozinho do número, né? Porque eu quero dizer o primeiro, o segundo, o terceiro. E faltou, depois da gente imprimir, né? Faltou a gente incrementar aqui o CPF. Eu posso incrementar no final do loop, ou eu posso iniciar em 0 e depois que eu leio, eu já contabilizo aqui na minha variável n. N vai receber n mais 1. Se eu inicio em 1, eu contabilizo no final. Se eu inicio em 0, eu contabilizo logo após a leitura. Nos dois casos, o número fica correto. Vamos lá. Compilou. E agora sim. Olha aí. Posso até colocar uma casa decimal a mais aqui, né? Mas já dá pra gente ver que ele realmente fez 10.000 análises. Ele percorreu todo o arquivo. Não vai dar para mostrar tudo para cima porque o buffer da tela é limitado, né? Mas aí ele, opa, Minas Gerais, não, Minas Gerais, legal. Isso é válido? Tá certo? Não sei, vamos pegar alguns testes, alguns casos de testar. Ele está me dizendo que esse cara foi de Minas Gerais. Eu vou pegar ele aqui, vou copiar, vou vir no meu validador, colar ele aqui e tá aí, dizendo que foi de Minas Gerais. Vamos pegar um outro aqui, esse aqui, São Paulo. Colar aqui, São Paulo. Maravilha, maravilha. Bom, a gente tem o exercício resolvido, mas dá pra gente melhorar um pouquinho. Lembra que a gente estava falando ali das estatísticas? Pô, por que não a gente contabilizar aqui, olha, né? Nesses estados, eu quero saber quantos tem por estado nessa distribuição.
Não dá para ser 100% preciso porque a tabela não permite, né? Não é uma relação de 1 para 1. Mas mesmo assim, dá para a gente brincar. Olha, eu quero saber quantos CPFs de cada tipo eu analisei. Então, olha, por exemplo, CPFs com o nono dígito 0, quantos foram? CPF com o nono dígito 1, quantos foram? Com o nono dígito 9, quantos foram? Então, a gente tem aqui, se você perceber, uma relação de dois números, né? Eu tenho os números variando de 0 até 9. E em cada posição dessa, veja, no 0 eu vou ter um outro número. Na posição 0 eu vou ter o número x. Na posição 1 eu vou ter o número y. Na posição 2 e assim por diante. Então eu tenho aqui uma relação de 1 para 1, onde um número é o índice e o outro número é o valor. Cara, isso já mapeia naturalmente para um array de inteiros, concorda comigo? Se eu tiver, ó, eu vou dizer que aqui vai ser a minha variável chamada estatística, certo? Eu posso dizer que ela é um array com o índice variando entre 0 e 9 e em cada posição eu vou ter um inteiro. Olha que legal. Percebe a relação? Vamos declarar essa variável lá e atualizar o nosso programa para fazer essa contagem. Olha, eu tenho aqui estatística. Beleza? No começo do meu programa, eu vou fazer o seguinte, ó, antes de começar a ler, para n de 0 até 9, faço o seguinte, zera a estatística, diz que ele vai começar zerado, zera a estatística para aquele valor. Então, a contagem inicial para cada um dos estados vai ser 0. E agora eu percorro o meu programa bonitinho, e agora eu vou dizer, olha, quando for 0, faço o seguinte, end. Escrevo o que ele já escrevia, certo? Mas você vem aqui e diz, olha, a estatística para a posição n vai receber o que eu tenho ali, mais 1. Eu posso fazer isso aqui para todos os cases, né? Ou eu posso deixar do jeito que está e depois do case eu atualizo uma única vez ainda dentro do laço, né? Vou fazer a mesma coisa escrevendo menos dados. Então eu vou dizer, olha, depois que eu fiz o meu case, eu já tenho o meu n, né? Depois que eu fiz o meu case, eu vou dizer, olha, a minha variável estatística na posição, que posição? Na posição do CPF 9, né? Na posição indicada pelo nono dígito do meu CPF, que ele varia de 0 a 9. Vai receber o valor que já estiver lá, mais 1. Opa. Isso aqui está quase certo. Você percebeu o erro? Se você percebeu o problema, parabéns. Isso aqui está quase certo. Mas tem um pequeno detalhe. Se eu compilar, ele vai dizer, opa, tipos incompatíveis, char e short int. Por quê? Porque o índice no meu array, ele é sempre um número inteiro. E quando eu tenho um string e eu indexo uma posição dessa string, ele me retorna um caractere. E um caractere são tipos, caractere inteiros são tipos incompatíveis. Para indexar isso aqui, eu preciso de um número, tá? E como é que eu converto um caractere para um número? Cara,
eu posso simplesmente vir aqui. Existem muitas maneiras, tá? Eu posso vir aqui e digo, olha, trata o que está dentro do parênteses como número inteiro. E aqui eu venho e faço a mesma coisa. Acessa o nono dígito do CPF, depois trata isso como um número inteiro, e esse número inteiro resultante você usa para indexar o meu array. Isso aqui depende muito da versão do Pascal que você está usando, tá? Existem outras maneiras mais sofisticadas, né? Mais compatíveis de fazer esse tratamento, essa conversão de inteiro para char, de string para inteiro, enfim, existem maneiras diferentes de fazer isso. Vamos compilar aqui. Nesse caso, o Free Pascal aceita essa sintaxe. Por quê? Porque o caractere ele consegue mapear direto para o tipo inteiro. Ele sabe que o caractere 9, se eu tratar ele como inteiro, eu estou me referindo ao número 9. Ele sabe que o caractere 0, se eu tratá-lo como inteiro, eu estou me referindo ao número 0. Tá? Então, essa conversão, nesse caso de char, né, para inteiro, funciona direto. Existem outros casos que a conversão é um pouco mais chatinha, mas essa linha aqui é muito bonita. É muito bonita. Eu não preciso de nenhuma variável intermediária, nem uma grande conversão. Eu só vou olhar e falo, olha, pega o caractere, o nono dígito do meu CPF, que eu sei que está entre 0 e 9, converte isso para inteiro, para um número inteiro, e usa o resultado para indexar a minha variável estatística. Legal, então eu preenchi a minha variável, perfeito? Agora, eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou imprimir. Terminei. Fechei o arquivo e agora eu vou imprimir as minhas estatísticas. Write ln. Estatísticas do arquivo. E aí, opa, write ln, ponto vírgula aqui, estatísticas do arquivo. Vamos lá. Agora eu vou dizer, olha, para tal estado, quantos tem? Para tal estado, quantos tem? Então eu vou dizer como é que a gente faz isso aqui, sem ter que copiar muito código. Poderia colocar esses nomes no array e indexar. Mas aqui, como tá compacto, são só 9 casos, dá pra gente fazer direto. Então eu vou dizer, olha, writeLine para, vamos dizer assim, foram N arquivos, né? Foram N CPFs. Vou dizer, olha, na posição 0, CPFs no Rio Grande do Sul. Entende o que está acontecendo aqui? Eu acessei meu array de estatística na primeira posição, que é o Rio Grande do Sul, e mostrei quantos CPFs foram feitos lá. E agora eu vou fazer a mesma coisa, olha. Escreva. Eu vou até colocar isso aqui com 5 casas decimais. 5 espaços, né? Imprimir esse número com 5 espaços. Na posição 1 é um pouco diferente, porque ela pode ter, eu vou colocar 5 CPFs N, né, CPFs distribuídos
estamos nesses estados aqui. E agora a mesma coisa, posição 2. Quais são os estados da posição 2? São esses aqui. Olha que legal, cara. Vamos lá, na posição 3. Posição 3 são esses estados aqui. Na posição 4. Posição 4 são estes estados. Na posição 5 são estes estados aqui. Na posição 6, eu sei que é em Minas Gerais, então eu vou fazer assim, tantos em MG. Na posição 7, foram distribuídos nesses estados. Na posição 8, eu sei que foi em São Paulo. Posição 8 são os RGs de São Paulo. E na posição 9, tem uma distribuição, então vou copiar daqui. Na posição 9, tem essa distribuição aqui. Bom, vamos ver? Vamos compilar? Compilou. Vamos analisar. 0 CPF, 0 CPF. Opa, temos um probleminha aqui no programa, hein? Bom, pois é. Para a gente implementar essa função aqui, de maneira que funcione no FreePascal e no Delphi, a gente precisaria levar em conta algumas coisas que não vimos ainda aqui, que foge um pouco do escopo desse curso. Então vamos utilizar uma função pronta da biblioteca do FreePascal, tá? Existe uma função chamada strtoint, tá? strtoint, que recebe um string que representa um número e devolve um número inteiro equivalente àquela string. Se a gente vem aqui na documentação, FreePascal strtoint, aqui, olha só o que ele diz. Olha, converte a função strtoint, converte um string para um valor inteiro. E aqui ele dá um exemplo de como utilizar strtoint, e ele recebe como parâmetro qualquer inteiro válido. Para utilizar, a gente precisa importar a biblioteca sysutils. Então, vamos lá. Uses sysutils, ou sysutils, né? E aqui, em vez de fazer o cast direto, eu vou dizer, olha, eu quero que você primeiro converta para int, usando a função strtoint, o caractere que está na nona posição do meu CPF. E aí, faça a mesma coisa desse lado. Com o inteiro resultante dessa conversão, a minha indexação aqui deve funcionar e eu vou conseguir preencher as minhas estatísticas. Será? Vamos lá. Compilou. Vamos rodar o programa. Maravilha, maravilha. Olha aí que bacana. Sobrou esse writeline, nada a ver aqui, né? Vamos compilar de novo só para a nossa saída ficar bonitinha. Compilei, executei. Então, tá aí. Olha as estatísticas do arquivo. Ele encontrou 992 CPFs no Rio Grande do Sul dentro desse arquivo. Olha, curioso.
exatamente 1.000 CPFs distribuídos aqui nesses estados. Nós temos 1.003 CPFs distribuídos nesses estados, 1.035 em São Paulo, enfim. Tá aí a nossa análise funcionando, né? A gente fez um pouco mais do que a questão pedia, né? Mas foi interessante essa resolução porque a gente trouxe funções que não são da linguagem exatamente Pascal, são da biblioteca do Pascal. E vale a pena fazer um pequeno comentário aqui sobre isso. Toda linguagem ela tende a ser muito restrita em escopo, né? É uma linguagem de propósito geral. Ela tem ali um conjunto de palavras reservadas e elas são utilizadas elas têm um dicionário e tem uma gramática que a gente chama, né? E essa linguagem você consegue abstrair, né, algoritmos e escrever algoritmos nela. Mas a linguagem por si só, seja qual for, seja Pascal, seja Python, seja JavaScript, seja Java, Go, seja qual for a linguagem, por si só, ela provavelmente é pouco útil. Porque imagina que você tenha que implementar tudo do zero, né? Esse caso aqui foi um caso interessantíssimo, né? Existem variações, existem maneiras diferentes que você pode, existem algoritmos diferentes para converter texto em número, né? E se a gente não, se a biblioteca, se a linguagem não trouxer além do seu core bibliotecas com esses algoritmos implementados, basicamente a linguagem não é tão útil, né? Por que o Python é tão famoso hoje? Porque a biblioteca dele é imensa, é imensa. Você tem bibliotecas em Python para tudo que você possa imaginar, né? Para análise de dados, para estatística, para ciência de dados, para bancos de dados, para interagir com a web, né? Em parte é isso que tornou a linguagem Python tão famosa. Em C++, você tem também uma biblioteca imensa. Em Java, você tem uma biblioteca imensa. E essas bibliotecas elas tendem a ser escritas para um determinado público, né? O Java, por exemplo, o .NET, né? Tem uma biblioteca, um runtime que a gente chama, né? O conjunto das bibliotecas que vem junto com a linguagem. O .NET tem um runtime imenso, mas ele é escrito pensado para o ambiente corporativo, assim como o Java. O Python tem um runtime imenso, mas as ferramentas do Python tendem a ser voltada para a galera que trabalha com dados, né? O Pascal e a biblioteca padrão dele, o runtime do Pascal, ele é relativamente enxuto, tá? E nós temos bibliotecas no Pascal para muita coisa, mas em comparação a outras linguagens ele é relativamente enxuto. E é aí que ferramentas como o Delphi e o Lazarus entram complementando essa biblioteca. Então o Pascal ele oferece um conjunto razoável de ferramentas nativas que vem de bibliotecas nativas que vem junto com o compilador. Você consegue fazer muita coisa, só com a linguagem Pascal e as bibliotecas padrão da linguagem. Mas quando você combina a linguagem Pascal com a sua biblioteca padrão, mais as bibliotecas do Delphi ou do Lazarus, aí você tem um ambiente de desenvolvimento de aplicativos completo, né? E aí que está o poder dessas ferramentas. O Delphi é uma ferramenta, é uma IDE poderosíssima que está construída em cima da linguagem Pascal.
tudo que você está aprendendo aqui, você pode carregar utilizar no Delphi, sem nenhuma adaptação ou com adaptação minúscula aqui ou acolá. O Lazarus é a mesma coisa, né? Mas perceba que toda linguagem ela funciona como uma cebola, né? Você tem ali o núcleo e as bibliotecas vão criando camadas cada vez mais em níveis mais altos, umas em cima da outra, e fornecendo capacidades cada vez mais sofisticadas. Então, foi muito interessante isso, porque isso reforça a importância de a gente aprender o núcleo, né? Aprender as bases de uma linguagem e a partir daí ir construindo conhecimento camada por camada, até que você esteja pronto para construir sistemas complexos e robustos. Obviamente, outros assuntos se somam, né, como estrutura de dados, mas a base de conhecimento de todo programador minimamente competente é o domínio das estruturas da sua linguagem, do runtime, né, da sua biblioteca, e o domínio das estruturas de dados associados a elas. E, bom, é isso. A gente está se aproximando aqui do final desse curso introdutório. Ainda virão mais algumas aulas e pode ser que a gente continue aprofundando e leve esse curso para um curso de Delphi, para um curso de Pascal, de Lazarus, ou a gente comece a trilhar o caminho aí de utilizar a linguagem Pascal para fazer coisas como jogos, por exemplo. Ainda estamos aqui pensando que rumo tomar, mas desde já agradeço todo mundo aí que tem acompanhado o curso e tem dado feedback. Tá? A gente vai ter mais 2 ou 3 aulas, algumas sessões de exercícios e sintam-se livres para sugerir conteúdos complementares a este curso. Mais uma vez, muito obrigado e até mais.